noite a todos, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, que maravilhoso é estarmos nesse culto festivo, mais um culto de retorno de retiros, e nosso coração se alegra de ver essa festa, ver essa beleza e saber que tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, aquele que merece o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida por inteira. E a cada retiro nós sabemos que nós estamos colocando novos alicerces nessa igreja, e nós queremos construir algo novo, alicerçados na rocha que é Cristo. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para que nesse momento nós pudéssemos louvar ao Senhor com essa canção, dizendo que só Ele é digno de estarmos reunidos aqui. Se existe um dono da festa, esse é Jesus Cristo. Se existe um digno de louvor de todos os nossos esforços, é Jesus Cristo. Talvez você veio por conta de um adolescente, sua filha, amiga, sua parente. Isso é maravilhoso e é muito bom você estar aqui. Mas nós queremos te dizer que a melhor pessoa do mundo que ela conheceu naquele lugar, no retiro, foi Jesus Cristo. E nós queremos apresentar Jesus Cristo também a você nessa noite, através da adoração, das mensagens. Por isso eu te convido a juntos adorarmos ao Senhor nessa noite. Pode baixar as luzes, fazendo favor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só Tu és digno, Jesus. Vem, Espírito Santo, e toma o seu lugar, Pai, neste culto. Vem, Espírito Santo, e manifesta o seu querer neste culto de adoração, Pai. Queremos ver vidas transformadas e restauradas no seu altar. E o Senhor tem feito isso em nosso meio, e somos gratos e alegres por isso. Por isso podemos apresentar sacrifícios de louvor, Pai. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu.
Vamos declarar juntos que nós iremos construir a nossa vida em Jesus Cristo, que nós não seremos abalados na rocha eterna, na pedra angular, que em nossos alicerces nós podemos estar firmes e esperançosos em novidade de vida, daquele que era, que é e sempre será, Jesus Cristo Todo-Poderoso, o nosso Rei, o eterno Rei, que entronizamos. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou abre os nossos olhos, Pai, nessa noite, e vem e mostra quem Tu és e enche os nossos corações desse amor que transforma a realidade, transforma essa cidade, transforma uma sociedade. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz. Vamos construir juntos. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Só as nossas vozes, vamos declarar: eu vou construir. Eu quero declarar isso com você aqui nesse lugar essa noite. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, não há outro fundamento em minha vida. Não é o dinheiro, posição, bens materiais, relacionamentos que sustentam a minha fé, que sustentam minha esperança, mas é a presença de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da minha vida, no qual todo o mundo se prostra e se rende. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória e a minha vida em Teu altar, em nome de Jesus. Se essa oração sua é verdadeira, coloque suas mãos juntas e aplauda ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Tu és o nosso firme fundamento, como igreja, como povo, como filhos e filhas do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que bom ver você aqui essa noite. Que alegria indescritível poder ver você, pai e mãe, que veio receber sua adolescente aqui. Que alegria poder receber cada pessoa, principalmente aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez.
Que alegria que você está aqui. E você que está visitando pela primeira vez tem direito a um presente que nós gostaríamos que você levasse embora, passando ali nas informações, ou se não com o pessoal de camiseta vermelha ali na entrada. Receba o seu presente, leve para a sua casa, não faça essa desfeita conosco. Nós gostaríamos de dar um abraço em você que está nos visitando pela primeira vez, mas como você está longe de mim, então eu vou pedir para essa pessoa que está perto de você dar um abraço bem apertado e dizer que bom que você está aqui. Cumprimente todos que estão perto de você e diga que bom que você está aqui. E você que está aí assistindo pela internet, louvado seja Deus, que bom que você está aqui conosco também, que Deus possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Depois disso você pode se assentar, por favor. Se você está com 2 lugares vagos no meio, por favor, ocupe esses 2 e deixe os 2 da ponta. Se é um apenas, dificilmente a gente vai conseguir ocupá-lo. Geralmente nós temos pelo menos 2 pessoas que vêm. Então, se tem 2 lugares vagos, pula e deixa os da ponta sobrando para a gente saber. Os nossos diáconos, diaconisas vão colocar pessoas que estão chegando aqui, ó. Do lado de cá tem bastante lugar vago. Antes de colocar cadeiras, pode posicionar as pessoas aqui, por gentileza. Atenção, papai e mamãe, você que quer fazer a cerimônia de bênção aos seus filhos, você que é membro da igreja ou não, mas que gostaria de fazer a cerimônia do Bar Baracá, que é abençoar filhos que têm 12 anos, ou que vão fazer no ano 2019, ou que já fizeram. Nós teremos uma reunião a semana que vem para organizarmos essa cerimônia que acontece no culto da nossa igreja. Para isso, dê o seu nome no balcão de informações. Essa é a última oportunidade para você fazer isso. Você, pai e mãe que tem filhos com 12 anos de idade, completos ou incompletos, no ano de 2019, tá bom? Outro aviso que vai precisar de você passar lá na secretaria é você que é membro da igreja, isso é só para membros da igreja, que quer batizar o seu filho ou a sua filha menor do que 11 anos de idade. Passe lá no balcão e dê o seu nome para a gente poder entrar em contato. E outro aviso que é muito importante, nós não temos a escola dominical na nossa igreja aos domingos pela manhã. Nós temos a nossa celebração que acontece às 9h30 e é nessa celebração que nós ministramos as crianças. Então, papai e mamãe, seus filhos até 11 anos de idade têm um lugar para serem ministrados e esse lugar é às 9h30 da manhã nos domingos. De 0 até 11 anos, todas as crianças têm 1h30 de estudo bíblico e de interação com os nossos facilitadores. Nas noites de domingo, nós temos apenas as salas onde as crianças saem por um período aproximado de 40 minutos. Então, o lugar de você trazer o seu filho e a sua filha é domingo de manhã, às 9h30, como família, e participar da nossa celebração dominical. Por que nós temos essa celebração? Nós não temos mais a escola dominical, mas o estudo bíblico acontece em módulos, e esse módulo desse semestre agora será Panorama do Novo Testamento. Nós estudaremos isso por aproximadamente 3 meses, e se você tem interesse de participar, deixe o seu nome. Nós estamos com as inscrições esgotadas, hoje é a última oportunidade para você fazer isso. Você vai ter direito a um material de apoio e também ao certificado do nosso curso que vai acontecer. Hoje é o último dia para sua inscrição, tá bom? Passe lá que nós vamos começar o nosso curso quinta-feira às 19h30 aqui no templo. Quinta-feira às 19h30 aqui no templo começa o curso Panorama do Novo Testamento. E o último aviso, que também precisa que você faça a sua inscrição, porque a gente trabalha com vagas limitadas, é uma viagem que nós fazemos todos os anos para a aldeia Sassoró, que é uma aldeia indígena no Mato Grosso do Sul. Quem já foi na aldeia Sassoró, levante a mão só para eu saber aqui. Que legal. Tem muita gente que ainda não foi conhecer. É uma viagem de curto prazo. Geralmente nós ficamos um dia lá apenas fazendo um trabalho com as crianças, com os indígenas naquela localidade. E vai uma equipe antes para poder pintar e reformar aquele lugar. Nosso projeto esse ano é pintar todo o estabelecimento, toda a estrutura. E para isso nós queremos contar com o seu apoio. Se você tem interesse de ir 3 dias antes para poder servir na pintura e na reforma, será no mês de agosto. Ou se você tem interesse de passar um dia lá ministrando indígenas conosco, muitos deles nem falam português ainda, você pode ter essa experiência conosco. Basta você deixar o seu nome também na secretaria, que nós começamos nossos avisos hoje e vai durar até o final do mês de julho para a gente poder organizar as nossas pessoas que vão participar da caravana de viagem missionária, tá bom? E eu acredito que hoje você está muito animado para poder participar disso, mas mais animado ainda para receber as princesas. Então, enquanto as princesas vão se organizando, vocês estão me assistindo aí do outro lado, vão se organizando, vão se preparando, que nós queremos ver vocês, tá bom? Se você
pai e mãe que enviou a sua adolescente para lá, nós estamos entregando para você uma adolescente transformada. Eu tenho certeza disso porque nós tivemos informações do que aconteceu nesses 3 dias lá. Esses 6 dias foram intensos, poderosos, uma manifestação maravilhosa de Deus. Chegará uma adolescente que você desconhece, pode ter certeza disso, mas muito da sustentação dessa transformação é você que nos ajuda a realizar. Por favor, papai e mamãe, nos ajude a incentivar mudança. É assim que funciona. A psicologia nos ajuda com reforço positivo. O que é? Se ela fez algo que para você é interessante e abençoador, reforce isso. Diga que bom que você fez. Ou se ela cometeu alguma coisa que mostra a velha natureza, não diga: esse retiro não valeu de nada, era só fogo de palha, eu nunca mais vou acreditar em você. Por favor, não faça isso. Incentive a sua filha, porque com certeza uma transformação aconteceu e você é o grande reforçador de todas essas mudanças que ela vai mostrar para você nesses dias que se seguem. Então, enquanto nós vamos cantar essa canção, as nossas adolescentes vão entrar, nós queremos recebê-las com muita alegria, com muito barulho. Hoje é um culto de festa, hoje é um culto de barulho, hoje é um culto de celebração, porque novas criaturas foram transformadas para a glória de Deus, e meninas foram restauradas na sua dignidade. São princesas, não menos do que isso. Não são objeto sexual, não são objeto descartável, não são vítimas de violência ou de abuso, não são pestes, não são pessoas que não valem nada. O que nós vamos receber hoje aqui serão 35 meninas que são princesas, e mais toda a equipe de 35 pessoas que ajudou e que trabalhou para que isso acontecesse. E nós vamos celebrar isso juntos para a glória do Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, as nossas meninas entrarão para declarar a todos nós e ao mundo e ao diabo de que uma transformação aconteceu naquele lugar. Fique em pé e vamos receber as nossas princesas. É o meu amado, o Rei da Glória.
Vocês em pé ainda? Vocês ainda continuam em pé? Gente, só tem uma coisa a dizer. Essas meninas estão aqui na frente, voltaram transformadas, renovadas e firmes, fortes para mudar de vida. O que Deus fez na vida de cada uma delas, ninguém pode tirar. Cada uma teve uma experiência diferente e elas estão prontas para mudar essa geração lá fora. Eu vou chamar algumas meninas que vão estar dando um testemunho um pouco do que aconteceu com elas. E a primeira é a Alana. Boa noite. O retiro foi maravilhoso. Porque antes de conhecer a palavra, eu não era ninguém. E foi mágico. Não encontrava mais força para continuar. E foi aí que essas duas me ajudaram, porque elas me encorajaram a ir começar a frequentar a igreja, e a partir daí minha vida mudou. E eu sei que Deus foi o responsável por isso. E eu já estava num ponto que eu não via mais a luz, que nada mais importava para mim. Mas Deus me ajudou. E sempre tem uma esperança. As coisas não acabam de uma hora para outra. Se você está aqui, é porque você tem um propósito. Amém. E se você está com dificuldade de enxergar isso, Deus vai te ajudar. Amém. Aleluia. E não desiste. Eu pensei em desistir, não desiste. Tudo vale a pena. E naquele lugar, eu vi que eu realmente não estava sozinha. Eu senti que eu não estava sozinha. E foi simplesmente mágico. A próxima que eu queria chamar é a Ana Beatriz. Cadê a Ana? A Beatriz. Eu queria chamar a Letícia aqui. Olha, esse retiro foi maravilhoso para mim. Porque antes desse retiro, eu era uma pessoa diferente. Eu pensava que Deus não estava na minha vida. Eu pensava que eu estava sozinho. Mas naquele retiro, Deus tocou no meu coração que eu não estava sozinho. Porque eu era uma pessoa amada por Deus. Todo mundo me amava. E Ele tocou no meu coração que eu ia vencer por tudo. Todas as minhas mágoas, meus perdões. E vencer tudo. Na hora que começaram a falar da família, eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei que eu respeitava muito ela. Que eu era uma rebelde que não obedecia ela direito. Mas agora, na hora que eu fui nesse retiro, mãe, eu vou ser uma pessoa diferente.
Perdão por tudo que eu fiz por você. A próxima é a Ingrid. Ai. Boa noite. Cadê a Letícia? Meu anjo. Gente, foi uma luta muito grande para chegar nesse retiro. Foram muitas provas e eu cheguei. E assim como Deus tocou na minha vida, vai tocar na vida de cada um de vocês, tá? Foi maravilhoso. Não tem nem explicação para falar o quanto Deus é digno e bom o tempo todo. Mãe, pai, me perdoa por tudo que eu fiz. Tia Su, tio Ed, Pedro, mãe, pai, irmã, eu amo muito vocês. E gratidão pela nossa família, tá? Amo muito. Amém. Só isso. Queria chamar a Ana Flávia agora. Vou chamar a Lorena. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Flávia. Alguns dias atrás, eu não tinha fé, eu não tinha nada. Eu achava que eu estava sozinha no meio do nada, porque eu não contava o que eu estava sentindo para ninguém. Os meus sentimentos eu guardava só para mim, carregava comigo. Eu não dividia com as minhas irmãs, não dividia com a minha mãe, não dividia com a minha família. Aí tá, eu fui nesse retiro. Quando eu cheguei lá, eu me senti tão acolhida, mas tão acolhida que, não tem explicação. E quando eu entrei dentro daquela capela, que eu senti muito forte alguma coisa dentro de mim, eu acho que era Deus. E quando eu não tinha coragem para pedir perdão para ele, porque eu cuspi na cara dele, eu pensei mal dele. Nossa, eu fui uma filha muito ruim. Sei lá, teve uma hora na cruz que era para mim marcar meus pecados. Eu tinha tanto pecado, eu me senti tão impura, tão repugnante com os meus sentimentos, que eu fiquei com nojo de mim, muito nojo, de verdade. Aí tá, eu fui lá, marquei os meus sentimentos ruins que eu já senti na minha vida, joguei fora e falei que naquele momento eu ia ser uma nova pessoa. Eu ia pedir perdão para todo mundo que eu fiz de errado, porque, gente, de verdade, era tanta coisa horrível que eu passava dentro de mim, dentro da minha cabeça. Eu cuspi na cara de Deus, eu xinguei muito Ele por dentro. Eu achava que Ele não estava na minha vida, mas Ele não estava por opção minha, porque eu não aceitei Ele como Ele era. Mas Ele me aceitou do jeito que eu sou, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo indigna do amor dEle, Ele me aceitou. E hoje eu aceito Ele porque Ele me mudou. Ele me mudou muito e me mudou para melhor, assim espero. E esse foi o meu testemunho, gente. Muito obrigada. Queria chamar a Raiele aqui. Renata, vem. Bom, boa noite. Cara, eu cheguei nesse retiro, eu tinha um mundo nas minhas costas. Cara, eu era uma pessoa tão frustrada. Eu não respeitava meu pai, eu não respeitava minha mãe. Lá, com tantas pessoas maravilhosas, tantas palavras boas, eu pensei, eu não vou conseguir mudar. Eu não tinha um pingo de fé no meu Deus. Eu não tinha esperança de mudança. Eu agradeço também a Letícia. Ela falou muitas palavras que, eu falei, Deus é maravilhoso.
E eu agradeço muito a Deus por ter me colocado nesse retiro, por ter me libertado. Eu queria pedir perdão pro meu pai, pra minha mãe, e dizer que eu amo muito vocês. Cara, eu amo vocês demais. Pai, me desculpa. Queria chamar a Ana Carla. E nesse retiro, me fez pensar muito na questão do perdão. Eu queria pedir perdão para minha mãe por tudo de ruim que a gente fez. Me perdoa. Eu te amo muito. Queria chamar a Ana Júlia Antônio para vir aqui. Letícia. Foi só por causa dela que eu vim falar aqui. O retiro foi maravilhoso. Eu não queria ir, eu vou falar bem a verdade, mas foi pela Rosélia que eu fui. Foi pela minha mãe, pela minha avó, que eu sei que elas queriam que eu fosse. E eu devo todos os meus perdão a vocês, pelas vezes que eu fiz vocês chorar, vocês se preocupar comigo. E eu quero dizer que eu amo muito vocês. Bom, gente, isso é só um pouquinho. Se a gente fosse deixar todo mundo vir aqui, vocês iam ficar encantados com o que Deus fez nesse retiro. Mas não foi só eu que estou aqui na frente. Teve toda uma equipe. E eu queria chamar a equipe para vir aqui em cima. Cadê a Letícia, gente? Bom, gente, foi todas essas pessoas que tiveram envolvidas, que tiveram em jejum, em oração por cada menina que participou desse retiro. Deus também tratou elas para que elas pudessem ser tratadas. Deus nos tratou para a gente poder tratar a filha de vocês. E Deus tem muito ainda para fazer na vida de cada menina que aqui está, porque elas são princesas dos olhos de Deus. Elas são meninas dignas de todo o Deus Todo-Poderoso. E também, pais, agora a responsa também fica para vocês, porque a gente vai estar entregando elas como uma princesa. Agora, se elas vão se tornar rainhas, vai depender de vocês, do cuidado que vocês terão com elas a partir de hoje, do momento que a gente entregar elas na mão de vocês. Vai depender do que vocês vão fazer com ela na caminhada, porque elas precisam, elas necessitam de vocês, pais, avós, tios e amigos caminhando com elas, porque sozinhas elas não vão chegar a lugar nenhum. Amém? Vai estar cantando uma música agora e vocês vão poder estar vindo receber as princesas de vocês.
será abençoada, minha descendência frutificará a tua presença. Com bom perfume teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Que alegria, que privilégio, que bênção. Quero convidar nossas facilitadoras que vão sair com as nossas crianças que venham aqui à frente, por favor. Os facilitadores do culto infantil, da celebração das crianças, facilitadores e facilitadoras que estarão ministrando os nossos filhos aqui. Por favor, venham aqui à frente. Você que está nos visitando, os nossos filhos são ministrados por aproximadamente agora 45 minutos. Então, se você quiser levar o seu filho até uma das salinhas para poder ambientalizá-lo, pode fazer, fique à vontade. Mas as crianças de 3 até 11 anos são convidadas a vir aqui à frente nesse momento. 3 a 5, 6 a 8 e 9 a 11 à minha esquerda. Podem vindo, crianças. E à medida que for liberando espaço, por favor, deixe as cadeiras laterais separadas para que a gente possa atender mais pessoas que estão chegando ao nosso templo, tá bom? Crianças de 3 a 11 anos, podem ir. Coloca a minha tela, por favor, mais uma vez, Gabriel, na parte do retiro dos jovens. Eu só queria lembrar você, pai, mãe, e você, jovem que está aqui. Tudo isso que aconteceu com homens, com mulheres, com as meninas e com os meninos adolescentes, pode acontecer também na sua vida, jovem que está aqui hoje. Deus está te chamando para participar conosco do encontro. E ainda existem algumas vagas que foram reservadas para você. Não sobraram, foram reservadas para você que está aqui essa noite. Eu queria que você, pai e mãe, pela fé, fizesse a inscrição do seu filho que talvez nem esteja aqui, dizendo: eu quero te dar de presente esse retiro para que possa participar. Será dia 12, 13 e 14 de julho que nós vamos fazer isso. E você, jovem, passe ali, faça a sua inscrição, pegue a sua ficha o quanto antes, para que a gente possa ter esse tempo especial entre jovens, meninos e meninas juntos farão como jovens, e nós teremos esse tempo especial. E graças à sua generosidade, graças a tudo que você tem oferecido nessa comunidade, é que a gente pode fazer tantas coisas, que a gente pode sonhar tantas coisas, que a gente pode projetar para mais adiante e ampliar a nossa tenda e dizer: Senhor, nós queremos mais pessoas para vir a esse lugar e receber essa transformação. Continue sendo generoso, meu irmão. Continue sendo generosa, minha irmã. Com aquele salário, com aquele sustento que Deus tem te dado, tire uma parte para o semear no reino de Deus. Não tem um lugar mais precioso para semear do que no reino de Deus. Lá não tem seca, lá não tem estiagem, lá não tem praga. No reino de Deus, semeou, colhe. E outra coisa importante que eu gostaria de falar para você: que no reino de Deus você investe, e esse investimento não tem risco. Poupança pode congelar, a bolsa pode quebrar, mas quando você investe no reino de Deus, você está gerando frutos eternos. Essa moça que subiu aqui e disse: Deus mudou a minha vida e eu nunca mais serei a mesma, é graças à sua contribuição. Daqui a algumas semanas nós batizaremos dezenas de pessoas aqui à frente, graças à sua contribuição. Continue sendo generoso e Deus vai usar suas mãos para que a gente possa alcançar mais pessoas. Envelopes amarelos são para os dizimistas, azul para aqueles que ofertam para missões. E para você que quer ofertar hoje, essa noite, dar uma quantia que está no seu coração, esse envelope branco à frente da sua cadeira. E como nós fazemos isso?
Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente, nessas urnas, e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Só aqui à frente, tá bom? Traga com alegria no altar do Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos celebrar o Senhor. As palmas ao Senhor. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Ade a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Ambitis, cadê? Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. As palmas bem fortes ao Senhor. Vamos lá, vamos lá. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Ate a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos o povo de Deus, o povo mais feliz da terra. Mesmo em meio a desafios, lutas, permanecemos firmes, pois cremos no Deus que é a nossa força em meio às tribulações. Cremos no Deus que faz a sua alegria a nossa força. Por isso vamos declarar: nós somos seu povo, Senhor. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um
Como é bom contar que nós não estamos aqui sozinhos. Nesses testemunhos ouvimos tanto a respeito de adolescentes que se sentiam sozinhas, abandonadas, que se sentiam isoladas, se sentiam sem esperança, sem rumo. Talvez você, pai, nem sabia da intensidade disso. E tem sido um desafio dos nossos dias entender o coração do nosso próximo. Por isso, através do corpo de Cristo, nós devemos permanecer unidos. E a principal finalidade dessa união é que para que Cristo reine em nosso meio, para que Cristo seja manifesto através do seu corpo, para que o Espírito Santo reine no meio desse corpo. E para isso nós precisamos buscar a face de Deus, buscar a presença dEle. Talvez você é visitante, você nunca veio numa igreja evangélica. Talvez você está tendo seu primeiro contato com um culto de adoração, de celebração. Ou talvez você venha aqui fazem 10, 20 anos. Mas para que esse corpo funcione, para que esse corpo seja satisfatório na presença de Deus e transforme a realidade, nós precisamos buscar a face dEle. Precisamos desejá-lo de todo o nosso coração. Precisamos desejá-lo com toda a nossa vontade. Talvez você acredite que você já faça isso, mas essa noite nós queremos te dizer que existe algo mais, existe algo além das suas expectativas, algo diferente para a sua vida. Deus quer derramar algo novo na sua vida. A vida com Deus não é um tédio, é uma festa. A vida com Deus é maravilhosa. E acima de tudo que nós já provamos, de tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei pra te encontrar, e então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Entregue ao Senhor, entregue tudo que você tem, todas as áreas da sua vida. Derrame no altar enquanto você canta essa canção. Não é apenas uma canção, não são apenas palavras vazias, mas é a intenção do nosso coração exposta diante dele. Por isso, Espírito Santo, dirige os nossos lábios, Pai. Queremos entregar tudo para provar do melhor que o Senhor tem para nós. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então correremos, eu correrei pra te encontrar,
como um pai que volta para os braços, como um filho que volta para os braços do pai. Me lançarei e teu olhar, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Queremos ir além, Senhor. Sabemos que existe mais, Pai. Corresponda a corações sedentos aqui, Pai. Não falo pelo ministério de louvor apenas por mim, Pai, mas considere os corações aqui sedentos nessa comunidade. Considere aqueles que têm te buscado cada dia mais. Considere as nossas vidas, Pai, teus filhos, teus servos, Pai. E que mais do que uma canção seja um pedido do nosso coração, liberando, Pai, libere o seu poder, Pai. Sabemos que existe mais de ti a ser vivido. Sabemos que existe mais transformação, que existe mais pureza, mais santidade, mais presença. Sabemos que existe mais e queremos acessar, Pai. Queremos mais, mais, mais. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar. Que seja assim na terra como é no céu. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar. Que seja assim na terra como é no céu. Que seja assim na terra como é no céu. Que seja assim na terra como é no céu. Vamos declarar, com as nossas vozes, vamos declarar: mostra-me, mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Senhor, essa é a nossa oração. Nos entregamos diante de Ti e rendemos-nos. Nada mais importa senão a Sua presença. É ela que queremos, que desejamos, e agradecemos porque ela veio estar entre nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado, nossa equipe de adoração, por esse tempo. Gostaria da sua atenção por alguns minutos, para que a gente pudesse meditar um pouquinho sobre essa temática que tem nos acompanhado nesse mês. Nós estamos falando sobre esse tema extraordinário, encontrando Deus em lugares que nós classificamos como comuns. Não sei se você já fez essa pergunta, mas talvez você já tenha feito essa afirmação. Aquela pergunta que depois de uma boa e longa jornada, depois de uma boa e longa caminhada, você para, senta, reflete e fala:
não era isso que eu imaginava para mim. Eu não trabalhei tanto para chegar até aqui e estar vivendo isso. Eu não me casei para estar experimentando esse tipo de experiência. Eu não cresci, nasci simplesmente para viver como eu estou. Não era isso que eu imaginava quando eu era adolescente, não era isso que eu pensava quando eu era jovem, não era isso que eu imaginava quando eu me formei. Quantos de nós aqui essa noite já não fizemos ou uma pergunta para nós mesmos, e aí, será que será somente isso? Ou outros de nós fizemos uma afirmação, não era isso que eu imaginava para mim. Hoje eu trouxe uma meditação em um personagem bíblico que, com certeza absoluta, fez uma reflexão como essa. Mas antes de chegar a esse personagem, eu gostaria de contar um pouquinho sobre mim. Porque eu, assim como você, também já fiz essas afirmações várias vezes, e essas reflexões de não era isso que eu imaginava para a minha vida, algumas dezenas de vezes, mas uma especial me marcou. Ela me marca porque agora, daqui 5 dias, dia 5 de julho, eu vou fazer aniversário nessa igreja. Dia 5 de julho de 2015 foi a primeira vez que eu pisei como pastor nessa comunidade local. Na época como pastor auxiliar ainda, mas foi a primeira vez que eu tive a experiência com Sertanópolis, que até então era desconhecida para mim. E depois de 4 anos, você pode imaginar, olhando a igreja, olhando o pastor, vendo a família dele, que nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. E é verdade, só que muitas coisas mudaram nesses 4 anos para mim. Eu não quero desprezar aqueles que viveram os 4 anos sem mim, mas esses 4 anos comigo nesse lugar têm transformado muito o meu coração. Só que nem sempre foi assim. No meu primeiro ano, dia 5 de julho de 2015, quando eu cheguei nesse lugar, eu parei, meditei, refleti e pensei, quando será que eu vou embora daqui? Porque não era isso que eu imaginava para mim. Nós estávamos vivendo um tempo maravilhoso como família, um ministério pujante, um ministério crescente, um ministério diferenciado, onde a gente estava alocado, minha família adaptada, os amigos frequentando as nossas casas, estávamos já aculturados ao ambiente e com grandes sonhos, grandes projetos e grandes perspectivas de continuar aquele ministério com grandes oportunidades de portas abertas. Mais de 200 mil habitantes na cidade, uma igreja com mais de 2 mil membros participantes, uma possibilidade imensa de a gente poder desenvolver um ministério a longo prazo, e de repente, em obediência a um chamado de Deus, nós paramos numa cidade de 18 mil habitantes, de repente nós estamos numa igreja do interior de uma cidade, de um estado, de repente nós começamos a observar o nosso ministério sendo limitado por algumas situações ou ocasiões, e eu confesso para os irmãos que, assim como esse personagem bíblico, assim como você fez essa afirmação, eu também fiz há 4 anos atrás. Eu perguntei para o meu coração, o que é que eu estou fazendo aqui? E depois eu afirmei, não era isso que eu imaginava para mim. Algumas noites passadas em claro, outras ao lado da minha esposa, que chorando também me disse, não era isso que eu imaginava para você. Depois de passarmos por uma ocasião juntos aqui, ela disse, não era isso que eu imaginava para você, só confirmou no meu coração. Então, os meus próximos 6 meses, de julho de 2015 até dezembro de 2015, foi criando uma alternativa, uma possibilidade para que no ano de 2016 eu pudesse ir embora daqui. Em 2016 eu pudesse, enfim, encontrar de novo o caminho, porque tudo que passava na minha cabeça era de que eu havia tomado a decisão errada, ouvido a voz errada, escutado o som e a direção errada, e tudo isso marcou o meu coração, e eu me senti exatamente como esse grande personagem bíblico. Você não sente assim? Quando você imagina que a sua vida vai alavancar e de repente você está atrasado em alguma coisa? Quando você fala, agora vai as coisas para frente, agora eu me casei, e de repente as coisas começam a andar para trás. Quando você pega o seu diploma e diz, agora sim a minha graduação vai me abrir oportunidades, e você de repente se vê com as portas trancafiadas. Não é assim que acontece com você, porque também aconteceu comigo, quando eu cheguei no momento que eu disse, agora as coisas vão fluir ao meu favor, de repente eu me vi dando um passo atrás, dizendo, o que agora? O que eu vou fazer? E esse personagem não é diferente. Não é diferente porque ele tinha uma promessa, e ele tinha uma expectativa como você e como a minha, como a sua e como a minha, perdão. Ele tinha uma expectativa de ser um grande homem, que faria coisas diferenciadas, e que seria notável pelas suas ações. Um homem que seria reconhecido por aquilo que ele poderia oferecer à humanidade. E o nome dele era Moisés. Conhece Moisés?
Já ouviu falar sobre ele? Claro, a história dele está em Êxodo, capítulo de número 1, 2 e 3, explicando um pouco de quem era esse Moisés. Surgiu como um homem preparado por Deus. Foi criado pela filha do faraó. Ele era neto adotivo de faraó, porque a sua mãe não poderia criá-lo, porque todas as crianças menores de 2 anos de idade estavam sendo mortas, e mortas inclusive no seu próprio parto. Moisés começa a crescer como adolescente dentro do Egito. Moisés começa a desenvolver-se na cultura egípcia, fala como egípcio, se veste como egípcio, come como egípcio, se comporta como egípcio, pensa como egípcio, mas no fundo ele era hebreu. Ele sabia que ele era judeu, e ele sabia que ele tinha um chamado para a libertação. E então, um dia o Moisés, já adulto, com cerca de 40 anos de idade, está passando por uma região e encontra um hebreu sendo espancado por um egípcio. Ora, Moisés era muito mais egípcio por fora do que hebreu, mas naquele momento, o seu chamado se revelou, a sua intencionalidade e a sua expectativa de ser um homem chamado por Deus para fazer algo diferenciado na humanidade, apareceu. Então Moisés não pensou 2 vezes, arremeteu contra o egípcio, matou o egípcio e enterrou na areia. O faraó ficou sabendo dessa história. E como que o faraó poderia manter agora um neto assassino de egípcio? E aí a história do maior líder de todos os tempos, o maior líder que os judeus referenciam. Para nós é o segundo maior, o primeiro é Jesus Cristo, o segundo maior para nós, Moisés, o homem que viu o mar se abrir, o homem que levou o povo pelo deserto durante 40 anos e viu que as sandálias não se gastavam, as roupas não se envelheciam, a água brotava da rocha, o pão descia do céu, o homem que viu milagres, o homem que experimentou feitos notáveis, o grande herói, o legislador, o que trouxe as 10 mandamentos, aquele que visitava o Monte Sinai, aquele único que poderia ver a face de Deus sem ser consumido, o grande homem de Deus começou sua história assim. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Fala a verdade. Como dizem nossos adolescentes, fala sério. É desse jeito que começa uma história de sucesso? É desse jeito que começa a história de heroísmo? É desse jeito que se começa uma história onde as expectativas são alcançadas? É claro que não. Mas o fato é que Deus trabalha de maneiras diferentes e de formas distintas. E então, Deus, embora tenha visto o erro desse homem, e embora esse homem tenha fugido para o deserto de Midian e se assentado à beira do poço, Deus ainda continuava tendo um plano para trabalhar no seu coração, porque Deus não desiste de nós tão fácil assim. Então, Deus vai começar um novo projeto na vida de Moisés. Assim como você, assim como eu, que estamos sentados à beira do poço às vezes, desprezando o lugar que nós estamos pisando. Às vezes nós estamos sentados à beira do poço, dizendo: o que eu vim fazer aqui? Não era isso que eu imaginava para mim, não era isso que eu pensava quando eu casei, não era isso que eu pensava quando eu entrei nessa empresa, não era isso que eu imaginava quando eu abri essas portas, não era isso que eu pensava quando os meus filhos crescessem, não era isso que eu pensava quando eu me aposentasse. Não era isso, não era isso, não era isso. E talvez você, como eu, também já esteve à beira de um poço, ou esteja exatamente agora dizendo: não era isso que eu imaginava para mim. Mas eu quero uma boa notícia para você. Deus começa a reescrever a história de Moisés. E agora sim, em Êxodo capítulo de número 3, a coisa vai mudar de figura. Esse assassino sentado à beira do poço, perdido no deserto de Midian, vai encontrar um homem que seria o seu sogro, e que o ajudaria, e que ele seria então o grande libertador de Israel, o homem que levaria o povo pelo meio do caminho do Mar Vermelho, e mostraria as grandezas de Deus a milhões de pessoas, não centenas, nem dezenas, mas milhões de pessoas. E a história dele agora sim, sendo reescrita, começa dessa forma: Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro Jetro, quem era sacerdote de Midian. Fala sério! É jeito de reescrever a história, é jeito de recomeçar a vida. Meu Deus, quantos de nós estamos aqui nessa mesma sensação? Quando nós queremos virar a página, quando nós queremos mudar as estruturas, quando a gente quer mudar a forma, de repente a gente se vê ainda dando um passo mais atrás, porque Moisés não estava apenas pastoreando o rebanho. Moisés estava pastoreando um rebanho que não era seu, era emprestado, era do seu sogro. Você que já cuidou da terra do sogro sabe como é que é. Você que já cuidou das coisas do sogro sabe como é que é. É do sogro, não é sua.
Pode ser até mais da sua esposa do que a sua. E Moisés estava cuidando de uma ovelha que não era sua, numa terra que não era dele, numa cultura que ele não foi criado. O que pode dar certo nisso, irmãos? O que pode dar certo nisso? O homem que foi criado dentro do palácio egípcio. Irmãos, eu tive a oportunidade de visitar lugares feitos por Ramsés II, que foi o suposto avô de Moisés. Suntuosidade, beleza, exuberância, solenidade, riqueza, era sinônimo dessa cultura. A superpotência da época de Moisés era o Egito, superpotência política, econômica, militar, não tinha nada, tecnologia. Se eles tivessem um foguete, seriam os primeiros a conhecer a Lua, antes do Neil Armstrong, com certeza. Uma cultura avançadíssima, e agora está esse homem, sentado no deserto, pastoreando ovelhas, cheirando a bode. Você também não disse isso? Você também não pensou isso? Eu sou formado em agronomia, eu sou formado em contábeis, eu sou formada em fisioterapia, eu fiz nutrição, eu fiz um mestrado, eu sou uma doutora, eu tenho o sobrenome do fulano de tal, o meu pai foi não sei quem na cidade, eu já fui vereador, eu sou o vereador, eu sou da prefeitura, eu sou o funcionário público. Isso não é justo que esteja acontecendo comigo. Moisés diria a mesma coisa, porque ele foi criado no palácio do rei, chamado Faraó, e mesmo assim estava sentado, pastoreando ovelhas num deserto perdido. O que eu estou fazendo aqui? Não era isso que eu imaginava para mim. E Moisés passou nesse deserto não 40 dias, nem 40 meses, mas 40 anos. 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto, e agora ele está passando o mesmo tempo que ele passou na suntuosidade, na exuberância, na fama, no anonimato. Você acha que ninguém conhecia Moisés quando ele era egípcio? Eu falava em Moisés, todo mundo sabia, é o neto do faraó Ramsés. Todo mundo sabia quem era, mas agora, quem conhece Moisés no deserto? E você também não fica furioso consigo mesmo de estar no anonimato? Meu Deus, eu já tenho 30 anos e ninguém me notou. Eu já tenho 40 anos e não fiz nada de relevante. Eu já tenho 40 anos e nem comprei meu carro próprio. Ainda ando de carro financiado, porque carro financiado não é carro próprio, ainda está pagando. Meu Deus, o que estou fazendo na minha vida? Agora, o que é lindo é imaginar como Moisés deve ter reagido a esse tempo de espera. Porque pensa comigo, uma pessoa que é acostumada aos festivais, aos banquetes egípcios, uma pessoa que era convocado para grandes solenidades, se tinha alguma coisa, Moisés tinha que estar presente, coroa na cabeça, roupa sedosa, era o filho da filha de Faraó. Agora, ele tinha que fazer a seguinte rotina durante 40 anos. Vamos fazer juntos? Coloque sua mão para cá, para esse lado assim, ó. Faz assim comigo assim, ó. Desse lado de cá, isso. Faz. Vai, ovelhinha, para cá. Agora para o lado de lá, faz assim. Vai, ovelhinha, para cá. Para o outro lado, para o outro lado. Vai, ovelhinha, para cá. Vai, mais uma vez. Vai, ovelhinha, para cá. Cansou, irmão? É chato. Imagina fazendo isso 40 anos. É o que Moisés fazia. Ele não tinha outra profissão, não tinha outra atividade. O filho da filha de Faraó, fazendo algo totalmente comum num lugar anônimo. Poderia ser uma história de herói pior do que essa? Um início pior e mais trágico que esse? É aí que eu vejo a minha história. É aí que eu olho 4 anos atrás, quando eu estava pensando na beira do poço, dizendo, não era isso que eu imaginava para mim. Eu vejo que de repente acontece alguma coisa na nossa vida que os nossos olhos se abrem. E é aqui que o texto traz a sua principal iluminação ao nosso coração. Por isso que esse texto fala tanto comigo, que é meu, irmãos. É um texto para mim, porque eu também já estive em Midian, eu também já sentei na beira do poço, eu também já pensei em fugir, eu também já disse para o meu coração, não era isso que eu imaginava para mim. Então, esse deserto de Midian é um lugar que sufoca as nossas experiências mais extraordinárias. Vai, ovelhinha, para cá, vem, ovelhinha, para lá,
significa que eu caí no tédio, na monotonia, na simplicidade e no comum. E eu perdi a capacidade de ver o extraordinário que está acontecendo ao meu redor. Aconteceu comigo 4 anos atrás. Talvez esteja acontecendo com você nesse exato momento. Perdemos a capacidade de ver o extraordinário acontecendo exatamente agora, porque pesamos o comum como se ele não tivesse nada para oferecer. Por isso, o tema da mensagem essa noite é Deserto de Midian, um lugar onde o comum silencia o extraordinário. 40 anos na solidão e no anonimato começou a sufocar Moisés, começou a prendê-lo, começou a, de alguma maneira, silenciar seus sonhos, suas expectativas. 40 anos depois do Egito, esse homem não tem mais perspectivas, esse homem não tem mais sonhos, esse homem não tem mais objetivos, esse homem não tem mais projetos, esse homem não tem mais ideais, esse homem está frustrado, está com as suas expectativas baixas, está decepcionado. Isso parece com você ou não? E eu quero lhe garantir que ninguém contou a sua vida para mim antes de você entrar aqui essa noite, porque é a minha vida também, é a nossa vida, de sermos encaminhados para um lugar onde sofremos, choramos e as nossas expectativas são frustradas. Mas como eu disse, começar a história desse jeito não é problema, o problema é ficar nessa história, porque um dia, irmãos, um dia, meu irmão, um dia meus olhos se abriram, e eu percebi que nesse lugar, os mais antigos que estão nessa igreja vão entender o que eu estou falando, eu não preciso dar explicações para os outros. Eu entendi que esse lugar não é o moinho de Deus. Um dia eu entendi que esse lugar não é uma cidade pequena, uma igreja pequena, uma cidade interiorana. Um dia, irmãos, os olhos se abrem, um dia, irmãos, as coisas mudam, de repente a nossa mente é tomada por uma experiência de extraordinário. Um dia Moisés levou o rebanho para um outro lado do deserto, que foi chamado depois de Monte Horebe. Não era chamado assim, foi chamado depois, mas tudo era deserto de Midian. Mas depois que Moisés levou aquele rebanho para aquele lugar, começou a ser chamado Monte de Deus. Por quê? Olha o que acontece nesse monte. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Um dia Deus rompe a monotonia, um dia Deus rompe o comum, um dia Deus rasga com o tédio, um dia, e talvez esse dia seja exatamente hoje, 30 de junho de 2019, até agora você ficou andando no seu deserto, até agora você viveu em Midian, até agora você desprezou o seu salário, desprezou o seu trabalho, desprezou seus filhos, desprezou a sua casa, desprezou sua cidade, desprezou os seus sonhos, desprezou a sua história, até hoje você pisou o deserto de Midian, olhando o caos, o tédio, a monotonia, dizendo, não é para mim, não é para mim, não era isso que eu imaginava para mim. Mas eu estou aqui para dizer essa noite, esse um dia, onde Deus abre os nossos olhos, onde Deus esclarece o nosso coração, chegou para você nesse lugar, amém? Chegou, irmão. Até aqui você só reclamou, até aqui você só olhou o deserto, até aqui você disse, não tem nada para mim. Até aqui você quase se desesperou, até aqui você quase abriu mão da sua vida, até aqui você se cortou, até aqui você tomou medicamentos para tirar a sua vida, até aqui você tentou se embriagar para tentar encontrar sentido na sua história, até aqui você tentou adquirir riquezas para tentar dar um calma nesse seu vazio interior, mas esse dia chegou para Deus dizer para você, eu estou nesse seu deserto, eu estou nesse lugar, o seu dia de me encontrar chegou. E olha só o que o texto diz. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. E então ele diz, eu vou contar até 3, você repete comigo, tá bom? 1, 2, 3. Não, irmãos, era uma sarça ardendo em fogo, não era uma bombinha de festa junina sendo instalada. Poxa vida, se você visse, por exemplo, aquele negócio pegando fogo, sem efeitos especiais de Hollywood, e não se consumindo e não se perdendo, o que você falaria? Vamos lá? 1, 2, 3. Melhorou, mas eu imagino que seria assim, uau! Essa é a nova versão internacional dos dias modernos. Uau, que é isso? Eu vou dar um chego lá e ver o que está acontecendo, porque isso não é possível.
é sem noção. Então Moisés se direciona à sarça que está ardendo e grita: que impressionante! Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E quando ele chega, ele se depara com esse lugar. Enfim, o extraordinário visitou o comum. Enfim, o extraordinário rompeu com o silêncio do tédio. Enfim, o extraordinário chegou no deserto catastrófico e sepulcral de Midian. Enfim, uma coisa impressionante acontecendo aqui. Agora, irmãos, olha que interessante. Deus vai chamar Moisés para um tete-a-tete, e olha o que Deus vai dizer para ele. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus chamou dizendo: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés. Você já foi na casa da sua avó? E ela tinha acabado com aquela mania, aquele toque de limpeza. Limpou o chão 3 vezes no dia, passou tudo que precisava, que boa, solvente, ácido, sódio, cálcio, nitro, tudo que precisava passar, ela deixou brilhando. E aí você estava entrando na casa da avó com o teu tênis cheio de barro, que acabou de soltar pipa. Aí você está avisando a avó: alto lá, alto lá, alto lá. Nem pense em entrar nessa casa com esse pezão cheio de barro. Já passou isso por isso? Eu já passei várias vezes. Então você tira as sandálias ou os tênis dos pés e entra em direção à casa da sua avó, porque você precisa respeitar a limpeza daquele lugar. É que Deus está dizendo para Moisés: Moisésão, tira esse chulézão teu aí, cara, não vem perto de mim com esse fedor não, que eu não vou te aceitar. É óbvio que não é isso, irmãos. Tirar a sandália significa respeito, reverência. E aí Deus vai falar: eu quero agora, Moisés, que você tenha reverência com a minha presença, Moisés. Irmãos, nós estamos falando de Moisés, nós não estamos falando de Genésio. Nós estamos falando de um homem que sabia quem era Deus, ou que supostamente deveria saber, mas não. 40 anos de Egito atrapalhou esse homem a conhecer 40 anos de Deus em Midian. E talvez seja esse o nosso problema. A gente está tão tomado do Egito, que a gente quer a beleza do Egito e esquece que Deus quer trabalhar a gente em Midian. Eu tenho um pastor amigo meu que diz que não pastoreia cidade que não tem shopping. Ele falou: se não tem shopping, eu não vou ser pastor lá, porque eu quero é shopping. Eu pergunto, né? E aí, como é que é esse negócio? Outro diz para mim que não pastoreia a igreja com menos de 300 pessoas, que para ele é decadência. Entendeu? Então são posturas que eu falo: é Egito. O Egito diz para a gente: vá para a cidade grande, tente a cidade nova, tente novas conquistas, faça mais uma graduação, cresça, desenvolva. Irmãos, não tem nenhum problema com isso, desde que seja direcionado por Deus e não simplesmente para atender demandas sociais. Então Deus fala para Moisés: Moisés, durante 40 anos você andou cuidando de ovelhas e eu fiquei olhando você. Você levava a ovelhinha e nem percebia que eu estava aqui do seu lado. Trazia a ovelhinha, eu estava aqui de braços abertos e você nunca me levantou uma oração. Eu vi você sentado na beira do poço e perguntando o que é que você estava fazendo aqui. Eu vi quando você esmurrou o ar dizendo: o que eu estou fazendo com essas misérias de ovelhas? Eu vi Moisés nesses 40 anos, cada uma da sua atitude. Você não me provou, você não me percebeu, você sequer me notou, porque você estava tomado demais com o Egito, queria a beleza do Egito, a força do Egito, a prepotência do Egito, e esqueceu do anonimato onde eu trabalho o caráter dos meus filhos. Então Deus fala para ele: tira a sandália dos seus pés agora, que ela está cheia de poeira do Egito, que eu quero que você agora reconheça quem é que eu sou. E Deus traz uma frase dizendo: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é presente do indicativo, não é passado. Essa terra foi terra santa, e nem é futuro, essa terra será. Deus diz para Moisés: durante esses 40 anos, você pisou em solo santo. Durante esses 40 anos, você pisou em território sagrado. Durante esses 40 anos, eu estava aqui, você não me viu. Agora tire as sandálias dos seus pés e perceba a besteira que você fez de não me perceber e não de me notar. Deus disse o mesmo para mim. Durante 6 meses nessa cidade, você pisou no extraordinário. Eu tenho algo aqui nesse lugar. Eu estava preparando algo milagroso para a sua vida. Durante 6 meses, você pisou com durante 6 meses você tratou como tédio, durante 6 meses você esbravejou, resmungou e reclamou, mas eu estou aqui para mostrar que esse lugar não foi terra santa, esse lugar não será um dia, esse lugar é agora a terra santa do Senhor. E agora Deus vai para você,
Porque ele já falou comigo, já falou com Moisés, agora é a sua vez. E Deus está dizendo o mesmo para você. Você tem pisado solos extremamente extraordinários. Você tem estado em lugares, em condições extremamente impressionantes. Só que você tem tratado com tédio, como comum, como algo sem sentido e sem valor. Quando Deus está convidando você para experimentar o extraordinário. E hoje Ele diz para você, tire a sandália dos seus pés. Porque eu estava no seu casamento quando você se separou. E você não me percebeu. Eu estava com você quando você ficou viúva. E você não me notou. Eu estava com você quando você sepultou um ente querido. Mas você só soube resmungar contra mim. Eu estava com você quando faltou o dinheiro. Mas você sequer percebeu. Eu estava com você quando a enfermidade te tocou. E você sequer me notou mais uma vez. Eu sempre estive com você. O que você quer é o Egito. O que você quer é a riqueza, a opulência e o poder do Egito. Mas eu trabalho os meus filhos em Midian. Eu te trouxe a esse Midian para poder falar com você. Eu estou aqui, sempre estive. Meu irmão, minha irmã, você que está passando pelo deserto em Midian, dizendo, não era isso que eu imaginava para a minha vida, não era isso que eu imaginava para os meus negócios, não era isso que eu imaginava para a minha família, eu quero te dar uma palavra. É exatamente isso que Deus quer trabalhar no seu coração agora, para te levar a um passo posterior onde Ele quer te colocar. Agora, o mais interessante, que Deus disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Como era chamado aquele lugar? Midian. Como passou a ser chamado depois disso? Horebe. Midian, lugar do silêncio, que sufoca o extraordinário. Horebe, o lugar da presença e do poder de Deus. Irmãos e irmãs, quantos de nós estamos querendo mais um lugar? Quantos de nós estamos querendo mudar de situação? Quantos de nós estamos querendo projetar a nossa vida em novos caminhos? Mas eu quero te lembrar que o que torna um lugar extraordinário, impressionante e sagrado, não é o lugar. Não é o lugar. Não é o lugar. Tem gente que diz assim, quando eu for embora de Sertanópolis, a minha vida vai para frente. Tem gente que diz, quando eu sair desse casamento, a minha vida vai andar. Quando eu sair da casa dos meus pais, aí eu vou conseguir resolver os meus problemas. O povo de Sertanópolis é atrasado, cidade de Sertanópolis é complicado, aqui não tem emprego, aqui não tem não sei o quê, aqui não tem, tudo que sabe falar é o que não tem. Minha família é problemática, nasci na família errada, eu devia ter nascido na família fulano de tal, porque eu pareço mais com eles do que com a minha. Eu gosto das mesmas coisas que eles, eu gosto de viagem para a Europa, eu gosto de viagem para os Estados Unidos, eu gosto de andar de carro zero, eu gosto, entendeu? Eu gosto desse negócio de andar de jet ski. Eu devia ter nascido naquela família, por que eu nasci nessa miséria? Gente que acha que o seu local é desprezível, gente que acha que o seu lugar é inadequado. Quantos de vocês essa noite estão comigo aqui dizendo, eu sou inadequado a esse lugar? Eu também já me senti assim, irmãos. Eu sou inadequado nesse lugar. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo, eu também estou inadequado até dentro desse templo. Mas não é o lugar, sabia disso? Não é o lugar. Você que é católico é muito bem-vindo aqui. Mas se você não encontra o que nós estamos oferecendo para você essa noite, não como clientela, mas como homens e mulheres de Deus que querem que você experimente o melhor naquele lugar, então na hora de você pensar que o lugar muda conforme a presença muda. Quer um exemplo? O que importa não é o lugar, o que importa é a presença. Não importa se você é presbiteriano, batista, católico, aonde quer que você coloque os seus pés religiosos, o que importa não é o lugar, é a presença. Se você não tem a presença, está na hora de você pensar aquele lugar. É a presença que muda o ambiente. Tem gente falando, quando eu for para lá, minha vida vai mudar, mas não é verdade. É a presença que altera a história da nossa vida, e é a presença de Deus que nós estamos cantando e chamando para estar nesse lugar. Não é estar na igreja presbiteriana, sabia disso? Isso aqui é um templo como qualquer outro, é uma construção. Mas se você essa noite sentiu algo diferente, não foi o pastor que proporcionou, não foi essas meninas dando lindos testemunhos aqui, nem foi a equipe de louvor cantando belas canções. Sabe quem foi que te impressionou essa noite? Foi o Espírito Santo que te trouxe a esse lugar. É a presença de Deus que toca. É a presença de Deus. E quantos lugares você pisou desprezando sem notar a presença? Eu quero desafiar você essa noite, no nome de Jesus, a voltar e a buscar essa presença e a encontrá-la.
Pastor, quer dizer então que eu posso voltar para a balada e para a boate e tentar encontrar a presença de Deus lá? Se você quiser tentar, mas eu posso lhe garantir que você não encontrará. Porque a presença de Deus anda de acordo e está de acordo com os corações que o buscam na sua maior intensidade. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus, não tente mudar de lugar sem antes descobrir onde está a presença. Ela é o termômetro, é ela que nós devemos seguir. O povo de Israel acampava no deserto, tinha uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Se a coluna ficava, eles ficavam. Se a coluna levantava e saía, eles seguiam. Irmãos, nós seguimos a presença. A nuvem se move, nós andamos com ela, mas não tente sair debaixo da nuvem. Eu já tentei algumas vezes e isso não é um bom negócio. Conselho de amigo. Então, está na hora de a gente pisar esse lugar, pisar os nossos locais com o senso do extraordinário. Deus está nesse lugar. Não existe nada de comum numa vida que é simplesmente extraordinária. Essa vida é extraordinária. Você está reclamando do peso, reclamando do cabelo, reclamando da vida, reclamando das finanças, mas a vida continua sendo extraordinária. Se você tem 60 anos de idade, o seu coração já bateu mais de 2 bilhões de vezes. Se você tem 60 anos de idade, o seu pulmão já inflou mais de 1 bilhão de vezes. Seu corpo já recebeu trilhões de litros de sangue sendo bombeados continuamente. Você já viu centenas e dezenas de vezes o sol nascer e se pôr com maestria, com certeza e com sincronia, nesse mundo de cores, de sons, nesse mundo de paladar, de tato, de sensações. Você consegue sentir, você consegue experimentar nesse mundo vasto, com 96 bilhões de anos de extensão de universo. Ou seja, se uma luz apagar no extremo, nós vamos perceber daqui 96 bilhões de anos que ela apagou do outro extremo. Como é que essa vida pode ser normal? Como é que essa vida pode ser comum? Tudo ao nosso redor é extraordinário. Posso estar numa cidade pequena, posso viver numa família simples, mas a minha vida continua sendo extraordinária, porque eu estou debaixo da presença de um Deus extraordinário. E isso muda tudo. Um dia, os olhos de Moisés se abriram. Um dia, os meus olhos se abriram. E um dia, seus olhos também se abrirão. E quem sabe seja hoje. Tudo é extraordinário. Pegue uma criança e veja o extraordinário acontecendo. Cadê a Fabiana? A Fabiana está aqui com o Isaac ou não? Cadê ela? Está aqui ainda? Chama ela para mim então. Está dando mamar? Já está vindo? Traz o Isaac aqui para mim. O Isaac é um bom exemplo disso. Quando a gente olha a vida sendo formada, tem gente que coloca a mão no ventre e fala: eu desprezo essa criança. O que há de comum em algo tão extraordinário como a formação de uma criança? Você olha para sua filha adolescente e fala que ela é rebelde, que ela é uma adolescente comum. Não, a sua filha adolescente, ela é extraordinária. O seu filho é extraordinário. Nossa geração é extraordinária. O Isaac é um pequeno guerreirinho que já chegou ao mundo como um milagre. A Fabiana está aqui sozinha porque a Fabiana é mãe solteira. E nós, como igreja, nós não desprezamos pessoas que estão nessa condição. Nós queremos ser famílias para aquelas pessoas que não têm famílias. E nós queremos ser consolo para aquelas pessoas que não têm consolo. E irmãos dessa igreja foram pintar a casa da Fabiana e arrumar o quartinho do Isaac antes de ele chegar. Foram limpar, organizar, sonharam junto com ela. A Fabiana não teve o abraço, o apoio de entes queridos, mas teve de pessoas aqui desse lugar. E o Isaac chegou. E o Isaac chegou como um milagre de Deus. Agora você imagina o que tem de comum nisso aqui? Está gostando do pastor, né? Porque teu lugar é aqui em cima também, sabia? Seu lugar é aqui, garoto. Não há nada de comum numa vida como essa. Os nossos filhos são extraordinários.
E eu quero abençoar a vida do Isaac, porque eu sei que ele é um homem extraordinário na presença de Deus. Ele vai mudar a história das gerações. A Fabiana tem histórias difíceis do seu passado e da sua história anterior, mas o Isaac, Fabiana, vai mudar a história da sua família. O Isaac vai ser um extraordinário, vai ser um ponto de mudança. Você será avó, verá os seus netos e verá seus netos sendo crescidos dentro da igreja, porque o Isaac é extraordinário. Amém? Estenda a sua mão para cá. Senhor, nós abençoamos o Isaac. Ele é extraordinário, profeta do Senhor, homem de Deus, que Deus veio sem aquela estrutura familiar que nós tanto prezamos e falamos aqui nesse lugar. Mas confiamos no seu poder, que o Senhor é Deus dos desamparados, o Senhor faz família no meio da igreja para o seu povo, e nós abençoamos que nesse lugar, ó Pai, a Fabiana o trará de dia e de noite, e ele será homem do altar, será homem da igreja, não será homem do mundo, será um homem do Senhor para a glória de Deus. Fortalece essa mãe, ajude-a, porque nós abençoamos esse pequeno como extraordinário no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? O que tem de extraordinário? O que tem de comum nisso, irmãos? O que tem de comum nessa igreja? Eu falo, meu Deus, como eu fui tolo, como eu pude dizer que era comum esse lugar, como eu pude limitar um ministério pastoral, tantas coisas extraordinárias aqui acontecendo. Nós temos cerca de 200 voluntários servindo nessa igreja, irmãos, 200 pessoas que estão atuando com crianças, atuando com seus filhos adolescentes, atuando com os jovens, com os homens, com as mulheres, com a melhor idade. Quinta-feira eles estavam na arraiada da melhor idade. As senhoras e os senhores sentados ali com voluntários, dedicando seu tempo servindo, e eu olho para essa igreja, eu falo, o que tem de comum nessa igreja? Nada, ela é extraordinária. É extraordinária pelas pessoas que a compõem, extraordinária pelas vidas que aqui estão servindo. Não é extraordinária porque ela tem um templo, fachada bonita, não é extraordinária porque ela tem pregadores bons, não é extraordinária porque ela tem condições financeiras, ela é extraordinária porque tem gente extraordinária nesse lugar. Irmãos, como eu fui tolo de olhar para esse lugar e pensar que não havia nada para se fazer aqui, sendo que tantas coisas estão acontecendo numa cidade de 18 mil habitantes. Quer um exemplo disso? Quantos aqui, como eu, assim vai ficar mais fácil porque eu já confessei meu pecado. Quantos aqui, assim como eu, nunca imaginaram estar sentado no banco da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis? Levanta a mão. Olha aí. Sabe o que isso significa? Você é o resultado do extraordinário que Deus está fazendo aqui nessa cidade. Você é o resultado do avivamento que Deus está trazendo sobre essa comunidade, sobre essa cidade. Sabia disso? Você acha que você veio aqui porque está com vontade? Não, ledo engano. Você acha que veio aqui para receber sua filha? Está enganado, meu irmãozão. Você acha que veio aqui porque surgiu na sua mente? Há uma santa conspiração. Sabia que tinha gente orando por você estar aqui essa noite? Sabia que quando eu te vi na academia, eu estava correndo na esteira, você disse, ó, pastor correndo. Não, eu estava orando para você, dizendo, Deus, visita essa mulher também, visita esse homem, eu quero vê-lo no altar. Sabia quando eu estava abastecendo o carro lá, eu estava orando por você. Quando eu fui comprar aquele pãozinho na sua padaria, eu disse, Deus abençoe esse lugar, esse homem vai ser um homem de Deus também. Sabia que tem pessoas fazendo isso o tempo todo? Você não está aqui por um acaso, não tem nada de comum acontecendo aqui, é extraordinário, porque Deus está atendendo a oração, está visitando sua casa, está mudando os seus filhos, está alterando a história desse lugar, irmãos, é extraordinário. Há tempos atrás, tinha 2 jovens sentados aqui no banco dessa igreja, cantavam no louvor, desciam, voltavam para o banco, cantavam no louvor, desciam, voltavam para o banco. E de repente o pastor sai de férias e eles estão aí como pastores da comunidade, homens de Deus que conduzem, já têm sabedoria apesar da pouca idade, reconhecidos pela igreja, homens amados por Deus, estão aí ministrando já, é extraordinário. Eu estive em férias agora e visitei 5 grandes igrejas, que pastores do mundo inteiro vão para lá para conhecer o que eles fazem. E sabe o que eu vi lá? Nada além daquilo que nós temos aqui, com a única diferença, eles são mais ricos que nós. Muito mais, financeiramente. Mas eu não vi talento lá como do Renato. Não vi, nessas 5 igrejas, igreja de 25 mil pessoas, 18 mil pessoas, 10 mil pessoas, eu e minha esposa sentados no banco, ouvindo o culto, e nós falávamos um para o outro, não é igual, lá é melhor.
Por quê? Tem talentos nessa igreja, numa cidade de 18 mil habitantes, todo mundo fala, é só isso. Tem talentos aqui, tem gente trabalhando com crianças que eu nunca imaginei que seria tão abençoadora desse jeito. Irmãos, Deus surpreende de lugares comuns, não há nada comum nesse lugar, só tem coisa extraordinária. Uma vez Felipe perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, de Nazaré veio Jesus Cristo Salvador. Pode vir alguma coisa boa de Sertanópolis? Sim, profetas, pastores, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus, casas abençoadas, transformadoras, para a glória de Deus. Aleluia! Pode sim, irmãos. Pode sim, irmãos. E não vai acontecer, já está acontecendo. Um exemplo para terminar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, está sentado bem ali naquele banquinho. Eu tive a oportunidade de pastorear 3 igrejas até o momento. Em todos os lugares que eu passei, a minha esposa, eu sempre soube que era uma mulher abençoada, desde o dia que eu a conheci. Mas o que vocês estão vendo aqui em Sertanópolis, eu ainda não tinha visto e nenhuma igreja tinha visto. Uma mulher sendo despertada, hoje ela estava lá, ontem lá, dormiu no retiro das adolescentes, para ministrar, deixou seus filhos comigo, aliás, cuidei bem deles, estão bem alimentados, para servir no reino. Essa igreja, esse lugar, potencializou a minha esposa, colocou ela no alinhamento do chamado de Deus para o seu coração. Eu olho o que há de comum nisso. Se eu tivesse ido embora, irmãos, o que Deus estaria fazendo na minha casa hoje? Por isso eu digo, não é o lugar, não estou procurando shopping, não estou procurando melhor salário, não estou procurando igreja maior, eu estou procurando um lugar onde a presença de Deus é vista, percebida, as pessoas têm sede. Enquanto houver sede nessa igreja, Deus estará movendo sobre nós, e você é o resultado disso, amém? Por isso eu convido você a se colocar em pé nesse momento, e eu quero desafiar você a viver hoje, com 2 formas. Primeira, você pode viver e perder o extraordinário vivendo uma vida comum. Você pode perder o extraordinário de Deus vivendo uma vida comum, ou você pode viver o extraordinário mesmo numa vida comum, mesmo nessa família, mesmo nesse trabalho, mesmo nessa condição física, mesmo nessa igreja. Deus pode fazer e quer fazer o extraordinário em você. Não despreze o lugar que você pisa. Sua Midian é o Horebe de Deus. Sua Midian é o Horebe de Deus. Deus está fazendo e transformando o solo debaixo dos seus pés. E eu espero que os seus olhos estejam bem abertos para isso. Pede para Deus, abra os meus olhos, Senhor. Porque o Jacó disse isso. O Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. O Senhor está na sua casa e você não sabe. O Senhor está no seu trabalho e você não sabe. O Senhor está no seu passado e você não sabia. O Senhor está no seu futuro e você ainda não entendia. O Senhor está nesse lugar, mas agora você sabe. E se você sabe, cante conosco essa canção e declare que digno é o Senhor. Vamos dizer juntos: digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, somos Teus. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Nesse lugar, nessa noite, Ele continua santo, incomparável, inigualável, extraordinário. Abre os teus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Revela-te, Senhor, revela-te, Senhor. Santo,
Eu vou construir minha vida nesse lugar. Em Midian vai ser Horebe, o lugar de Deus. Minha casa será Horebe, minha história será Horebe. O meu fundamento é Cristo. Eu vou construir. Vamos declarar a última vez. Eu vou construir minha vida. Estamos profetizando, Senhor. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Senhor, eu estou aqui diante da sua presença com esse povo. E Senhor, nós estamos aqui em lugar extraordinário. Não porque estamos dentro da igreja, mas porque a tua presença está no nosso meio. E o mais extraordinário é que a gente pode levar essa presença embora conosco. Podemos viver o extraordinário na nossa casa, no nosso trabalho amanhã, onde pisarmos os nossos pés. Senhor, nós viveremos o extraordinário se a tua presença for conosco. Por isso nos leva agora para fora desse espaço, para fora desse lugar de templo, para vivermos o extraordinário do Senhor na nossa história. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, por cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente para testemunhar, por cada um desses pais que estão aqui para prestigiar, e por cada voluntário que faz isso acontecer. Deus abençoa teu povo. Abra os nossos olhos para o avivamento, o extraordinário que o Senhor está soprando sobre nós. E isso não é fogo de palha, isso não vai passar, isso não vai acabar. A glória de Deus vai se manifestar e viveremos no extraordinário do Senhor. Glória ao teu nome, louvado seja Jesus o Senhor. Sua glória, seu louvor, sua honra. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito continue te guiando no extraordinário de Deus, mesmo em lugares comuns. Amém. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus.